Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui hoje para trazer um tema importante, que é LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e suas alterações a partir de 2020. É um tema que costuma cair bastante em provas, porque as bancas começam a pegar, né, essas novidades aí da LDB. E já falando para você que se você quiser colaborar com o canal, basta você colaborar aí pelo Valeu ou pela nossa chave Pix também, certo? Aí você ajuda o canal também, né? Já sabe que aqui a gente faz sempre muitas coisas aí para vocês, vídeos, né? Então deixa eu só começar aqui, olha só. Vamos começar do artigo 3, né? Que tem uma novidade lá. Então, o artigo 3 é aquele famoso artigo que traz os princípios da educação, aquilo que eu chamo o DNA da educação, né? Então, quando você conhece esses princípios da LDB, tem alguns também na Constituição, né? Você vai ter uma noção do que é o pensamento da educação brasileira, e aí você vai errar muito, vai errar menos, tá? Então, assim, o que, que diz o novo, né? O 14, ó, respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdoscegas e com deficiência auditiva. Olha só, foi incluído aí pela Lei 14.191 em 2021. Professor, como é que eu sei e como é que eu vejo as atualizações da lei? Você vai no site do Planalto, né? Você vai lá no site do Planalto, tá? Site do planalto.gov.br, se eu não me engano. Ou você pode procurar lá no Google. O que, que tem esse site, gente? Tem todas as leis atualizadas. Você vai ver que algumas estão as antigas, né, os incisos antigos são riscados ou os parágrafos e tem sempre atualizado, tá? Então, olha só, é um princípio importante aí da inclusão, né, que é o respeito a essas pessoas, às suas identidades, né? Então, pessoas surdas, surdocegas, né, com deficiência auditiva. O surdo-cego tem um grande desafio porque ele tem que conhecer a língua de sinais e pelo tato, né? Então é uma coisa realmente impressionante a capacidade das pessoas surdo-cegas, né? Porque elas têm que ler, né? Libras pelo tato, né? Uma coisa fantástica, assim. Quem já viu sabe o tamanho do desafio, né? A pessoa vai mexendo, ele vai pelo tato, entendendo, né, o que a pessoa está querendo transmitir. Então, isso é as bancas gostam muito da questão da inclusão e como esses temas são recentes, né? Porque quando a gente fala de lei de 2000 a 2024, isso é recente. As bancas podem começar a colocar isso nas questões. Então, tem lá no inciso 14, né? Respeito à diversidade humana e linguística. Veja que agora nós temos 15 incisos, né? E o 15, que é o de 2024, né? Olha só, direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, princípio da transparência. Então, nós vamos ver coisas muito interessantes. Então, as pessoas têm direito a acessar as informações públicas sobre a gestão da educação. Por exemplo, fila creche, né? Não vamos falar disso. Fila de creche tem, as pessoas têm direito a saber como é que está a fila, quais são os critérios utilizados, tá? Olha só que interessante, esses dois incisos, principalmente esse 15, porque ele vai pela lei 15.001, ele traz aí muitas questões sobre informações, sobre transparência, tá? Ó, dois incisos novos que podem, dois, né, que podem cair aí nos próximos concursos, tá? Bom, aí nós temos aqui no artigo 4 do direito à educação e do dever, ó, dever, né, de educar. Aí o dever, artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante. Eu só estou colocando as mudanças, tá, gente?
né? Então, essa mudança aqui, ó, é de 2022, Lei 14.333, ó. 9. Padrões mínimos de qualidade do ensino definidos com a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados às idades e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário e materiais pedagógicos apropriados. Uma vez uma aluna comentou assim, eu não me conformo com esses padrões mínimos, né? É porque ela interpretou no sentido de ser pouco. Aqui não é, né? Esse mínimo é o quê? É uma sala bem materiais adequados, com climatização, com espaço, com carteiras adequadas, com lousa, com equipamentos. Quando a gente fala padrão mínimo de qualidade, é aquela escola que tem os insumos básicos necessários para o seu funcionamento, né? Por exemplo, condições adequadas, uma sala arejada, bonita, né? Isso é o mínimo, gente, é o mínimo. A escola ter água, ter luz, ter saneamento, isso é o mínimo. Então, o mínimo não é que é pouco, não. O mínimo é esse que você entra na escola e se sente confortável, tá? Quando fala de padrões mínimos, porque se eu falar padrões máximos de qualidade, né, fica muito. Nós partimos já para o final, né? Então não é isso, é o mínimo. É o mínimo você ter ali água, luz, a sala pintada, sem mofo, né? Sem parede caindo, com climatizada, que ofereça essas condições. Então aqui fala, ó, né? Desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante. Veja, mobiliário adaptado, certo? Porque se tiver lá um estudante cadeirante, né? Se tiver um estudante que tem nanismo, tem que estar tudo, ó. Provisão de mobiliário e equipamentos pedagógicos apropriados. Tem um estudante cego, tem que ter lá recurso de braille. Isso é o mínimo, é o mínimo, tá? Bom, 10, inciso 10 aqui, ó. Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança que completar 4 anos de idade. Eu coloquei aqui, mas esse é o de 2008, né? Esse tema é importante. Essa não é mais recente, ela já é antiga, mas como estava no meio aí, eu deixei ela, tá? É importante lembrar que o ensino obrigatório começa a partir dos 4 anos na pré-escola, certo? E tem que ser próximo, né? Vocês viram aí, próximo da residência do aluno. Para quê? Para que facilita o acesso, né? Permanência, contato com a família, tudo isso. Ok? Bom, aí vem as novidades, né? Esse acabou ficando no meio aí, mas não era tão novidade, porque ele já é de 2008. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para efetivação dos direitos, objetivos e aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Ó, essa aqui já é de 2022. Então, a alfabetização, veja, sempre palavras amplas, né? Ó, alfabetização plena, capacitação gradual. Opa, saiu aqui. Fui mexer no negócio. Aí, para leitura e ao longo da educação básica. Então, a preocupação com a alfabetização foi colocada aqui de forma mais clara e objetiva na LDB, no inciso 11, no artigo 4, né? Artigo 4 do dever de educar, do direito à educação. Então, como que a gente vai falar de direitos e objetivos, né? Direitos e objetivos de aprendizagem, sem garantir a alfabetização plena. E lembrando que a BNCC, Base Nacional Comum Curricular,
prevê, né, a alfabetização até o segundo ano, né? E se espera que o aluno esteja alfabetizado até o segundo ano. Olha o inciso 12, educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Olha só, pela 14.533 de 2023. Inciso novo, que fala de um tema importante, que é a educação digital. Professor, mas proibir o uso do celular, que não tinha nada a ver com a educação digital, né? Porque o uso do celular estava se transformando num elemento de distração, enfim, né? O aluno, tem aluno que usava para a escola, sim, mas tinha aluno, por exemplo, que tirava foto do que o professor anotava, então ele deixava de registrar, deixava de escrever. E vocês sabem que eu falo sempre, né? Isso baseado em vários livros aqui que eu tenho sobre a mente, como estudar, enfim. E aí, o que que isso, quando você escreve, né? Por isso que eu falo, você assiste a aula, você escreve, você anota, você movimenta mais áreas do seu cérebro e, consecutivamente, você aprende mais. Tá? Então, a educação digital, sim, ela é necessária, ela é importante, ela tem que ter de uso pedagógico, voltada para quê? Para o letramento digital. Então, tem até um texto que eu falo sobre isso. Né? O letramento digital ele é importante porque hoje a nossa vida é permeada pela questão da informática, da internet, dos aplicativos, né? Para a gente acessar muita coisa hoje, a gente precisa conhecer tecnologia digital. Mas quando a gente fala conhecer, os alunos de hoje conhecem. Nossa, é uma falsa ideia, né? Ele sabe mexer no celular tal, mas se você pede para ele desenvolver uma apresentação em PowerPoint, em Canva, aí muitos não vão saber. Fazer uma planilha no Excel ou no planilhas Google, muitos não vão saber. Então, não é só mexer no TikTok, no Pai, no Instagram. Não, o letramento digital é você se apropriar das ferramentas, você ter discernimento daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro, né? Tem até um texto sobre fake news, que eu também comento isso, né? Eu li esse texto, fiz uma aula sobre ele. Então, isso é letramento digital, é semelhante ao letramento que nós temos na alfabetização, né? Alfabetização e letramento. Aliás, tem outro texto que eu gravei, da Magda Soares, que cai nos concursos, alfabetização e letramento, as muitas facetas. Então, lá eu explico direitinho o que é alfabetização, o que é letramento, e letramento digital é se apropriar dessas ferramentas de uma forma do uso das suas práticas sociais, né? Uma apropriação com pensamento crítico, certo? Senão fica aquela pessoa que repassa informações falsas, cai em golpes da internet, né? Enfim, ou usa a internet de uma forma não ética, tá? Então, o letramento digital, ele prevê tudo isso aí. Parágrafo único. Para efeitos dispostos do inciso 12 do caput desse artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mundo desenvolvimento. Então, isso é uma grande oportunidade de exercer aquilo que Paulo Freire coloca muito bem nos seus textos, né? Enquanto eu ensino, eu também aprendo. Então, a tecnologia, essas técnicas, né? O professor tem que estudar, o aluno às vezes sabe coisas, sim, tem alunos que trazem conhecimentos avançados sobre determinados assuntos, e aí essa troca é importante e, claro, tem que ter intencionalidade pedagógica, né? Quando a gente fala lá das técnicas, ferramentas, recursos digitais,
dentro de um planejamento, dentro daquilo que se quer buscar aí com as novas tecnologias. Artigo 5, ó, tem novidade no 5. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Muita gente me pergunta, professor, por que é direito público subjetivo? É aquele que qualquer pessoa pode pleitear. Então, por exemplo, preciso de advogado, não. O indivíduo, o cidadão, né, que tiver seu direito à educação negado, ele pode ir lá no MP, pode ir nas instâncias, que é um direito dele, né? Então, assim, quando a gente fala de direito público subjetivo, é um direito de todos, é um direito que qualquer um pode reivindicar, certo? E que a gente não pode abrir mão. Por isso que ele fala, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, certo? Então, pode, isso é esse direito de todos. E aí vem, olha que interessante, será que seu município está cumprindo a Lei 14.685 de 2023? Inciso 4, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Coloca nos comentários se a sua cidade está fazendo isso. Se a sua cidade divulga a lista de espera, né, da rede, da educação básica, inclusive creches, olha, veja, está escrito aqui, né? Inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração dessa lista. E aí, seu município está cumprindo isso? Né? Isso é uma questão que pode aparecer, pode ser tema de redação, inclusive, e é muito interessante. Uma informação importante aí para as pessoas exigirem os seus direitos, tá? E deve ser assim. Por isso que eu falei, quando se coloca o princípio da transparência, o que se quer buscar é que qualquer cidadão, qualquer pessoa tenha acesso, evitar aqueles favorzinhos, né? E o cara vai lá, conhece fulano, conhece Beltrano, passa na frente, né? Aquelas coisas. Bom, então, importante esse inciso 4 do artigo 5, que é a divulgação das listas de espera, tá? Vamos para número 5 aqui. Essa é muito boa. 5. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizada por ele ou por parceria com organizações internacionais. Então, o pai, né, os responsáveis, têm direito a saber das avaliações, a nota que a escola, que a turma tirou, como é que está o desempenho. Isso também vai no princípio da transparência. Claro, é preciso fazer um trabalho com os pais para entender, evitar o ranqueamento das escolas. Ah, essa IDEB é maior, essa aqui foi melhor, porque isso é apenas um dos indicadores, né? Existem muitos outros indicadores com relação à qualidade de uma escola, tá? Bom, mais uma novidade aqui, né? Parágrafo 6, deixa eu diminuir, da lei. Parágrafo 6, olha só quanta novidade, hein? No artigo 5. Parágrafo 6, incumbe ao poder público, vocês viram que eu estou colocando só as novidades, né? Entenderam aí? Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades. Então, veja só, o acesso à informação.
do censo, das avaliações. Então, a gente faz muitas avaliações, né? Faz SAEB, SAESP, né? Temos muitas avaliações e os pais têm direito a saber disso. Do censo educacional, de todas essas informações. Por que isso, gente? Recentemente saiu uma reportagem aí de municípios que fraudavam a questão do censo, colocando alunos que já morreram, alunos que não existiam, para receber mais verbas públicas, né? Então, é importante o censo anual. 7, parágrafo 7. A organização e manutenção de sistemas de informações e estatísticas educacionais pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito da administração direta e indireta sujeitar-se-ão ao dever da transparência e publicidade como preceitos gerais do direito fundamental à informação que trata a Lei 12.527, Lei do Acesso à Informação, a famosa LAI, né? LAI, né? Ó, acesso à informação. Né? Então, todo cidadão tem direito a acesso à informação. Então, é preciso transparência. Olha como as alterações aí, né, dessa lei 15.017 é importante. Por quê? Ela quer que as pessoas tenham acesso aos dados educacionais, às avaliações, às listas, às informações que sejam transparentes. É importante, muito importante essa lei. Dados e microdados agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível de forma anonimizada, observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento. Ou seja, esses dados sejam claros, né? Você possa ali de forma simples, acessível, informar o censo educacional, informar os dados, né? Por exemplo, número de matrículas, pessoas com deficiência. Então, esse é um dado que, se você observar, nos últimos anos, cresceu enormemente. Por quê? Antigamente, as crianças, né, com deficiência, elas estavam em escolas especiais, segregadas. E hoje elas estão no ensino regular. A inclusão ganhou muito corpo, muita força. Então, é importante a gente colocar isso. Tá? Então, é nesse sentido, o inciso 8 coloca a importância desses dados. Certo? Então, só para dar uma esclarecida aí, que eu sei que deve ter surgido na cabeça de muita gente, o que é esse dado anonimizada? É que esses dados você não identifica quem ele é, né? A pessoa, por exemplo. São dados estatísticos, você não precisa revelar nomes aqui, são dados que tem lá, né? Vamos dizer assim, um sigilo, no sentido das individualidades, das particularidades, são dados de estudo, né, gerais, para que a gente possa saber, por exemplo, defasagem de idade série, pessoas com deficiência, número de repetência, número de matriculados, enfim, essas informações que interessam, né? Dados e microdados. Bom, aí mais novidades aqui também. Continuando com as novidades, e só diminuindo aqui meu tamanho, né, para você não ficar na frente da tela. Olha aqui, incumbe ao poder público promover nos termos de regulamento o acesso público às informações educacionais do censo anual, exames e sistema de avaliação, incluído considerando todo o Brasil. Acho que eu já repeti isso aqui, né? Isso aqui eu repeti, tá? Acabou repetindo aqui essa parte. Artigo 5A. Aplica-se o disposto ao parágrafo 6, por isso que eu repeti, né? Para você ter na mesma tela a informação. 7 e 8, né? Então esses aqui que nós acabamos de valer, dessa lei, as informações educacionais do censo, dos exames do sistema de educação superior, ou seja, não é só do fundamental,
do, do infantil, nem do médio, do superior também. Por isso que eu mantive isso aqui. Na verdade, agora eu lembrei porque eu deixei assim. É só para você falar que o artigo 5A, ele faz uma referência ao 6, ao 7, ao 8, para dizer assim, olha, né, isso aqui também vale para a educação superior. E é importante o quê? Para a gente saber o número de matrículas, né? Muitas pessoas falam assim, nós vamos ter um apagão de professores. E aí, quando se fala isso, por quê? Você analisando os dados, né? Os dados, você percebe que o número de alunos matriculados na pedagogia, nas licenciaturas, vem caindo, né? Vem caindo ano a ano. Então, isso preocupa porque dá uma projeção para o futuro de número menor de docentes. Por isso que os governos vão lançando aí algumas formas, né? Eu, particularmente, tenho uma ideia sensacional para incentivar as pessoas a seguirem a carreira do magistério. Se quiser saber, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Inciso 7A. Assegurar em colaboração com os sistemas de ensino o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação técnica e tecnológica, tá? Também aqui do ano de 2023. Então, a gente tem uma preocupação, não é só também, né, a lei tem uma preocupação não só com a questão da educação básica, tá? Do ensino superior, mas também da educação profissional, técnica e tecnológica. Aí vem o artigo 10, que vai trazer novidades também. Olha essa novidade do artigo 10, gente. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores em trechos autorizados o uso de assentos pagos nos veículos. Aqui eu quero saber, o seu estado cumpre isso? Olha aí, vamos ver. O estado de São Paulo cumpre isso? Você sabia disso, professor? O estado tem que assumir o transporte escolar e ele pode permitir aos professores, olha aqui, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Sabia disso, professor? Isso é de 2000. Se você sabia, coloca aí. Veja, se isso cai numa prova, muita gente sabia dessa informação. Então, olha só, nos assentos vagos, tá? É importante. Estados têm que se incumbir do transporte escolar e, né, podem, permite aos professores, claro, né, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos. Olha que interessante isso, hein? Quero comentários aí, sabe disso, professor? 8. Instituir na forma da lei que trata o artigo 14, conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Então, cabe ao Estado, sua competência, e dentro do princípio da gestão democrática, formar conselhos escolares e fórum desses conselhos. E o 9, articular com os respectivos municípios para que o disposto do inciso 8, 7 desse aqui, 7, 8. No inciso 6 do caput do artigo 11 dessa lei seja cumprido de forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Então, o que ele fala? O Estado tem que se articular com os municípios para garantia, né, da questão do transporte, certo? E aí pode fazer convênio, parceria, né, entre outras coisas. E também do inciso 11, que nós vamos falar do artigo 11, tá? Do inciso 6, perdão, do artigo 11. Fui falar artigo, pensei em si. Bom, aí o que diz do município? O Estado tem que se articular com o município, né? Vão se incumbir de quê? 6. Assumir o transporte dos alunos da rede municipal. O Estado tem que assumir da rede estadual. E olha só,
permitindo aos respectivos professores em trechos autorizados o uso de assento vagos nos veículos. E aí, mais uma perguntinha. O seu município está cumprindo isso? Coloca aí nos comentários, né? Vamos falar com os prefeitos, com o governador. Professor, você pode, né? Quem tem assento vago, você pode utilizar esses veículos. Às vezes, professor que, né, tem custo de transporte. Olha aí, certo? Então, em trechos autorizados, né? Trechos autorizados. Às vezes não vai bater horário, etc. Isso precisa ser ajustado. Mas pode ajudar aí o pessoal de fundidores, né? Então, muita coisa aí que pode ser que ajude alguém, né? Então, tá lá no artigo 11, inciso 6. Tanto tá no artigo 10 para o Estado, no artigo 11, tá? 7. Instituída a forma da lei que trata o artigo 14, também conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, também dentro do princípio da gestão democrática. Ó, uma lei de 2024, essa do transporte, e outra de 2023, dos conselhos escolares. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, olha o inciso 12, que é de 2023, instituir na forma da lei, que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Então, os sistemas, né, os estabelecimentos, melhor dizendo, de ensino, eles precisam estabelecer os conselhos escolares. Temas que as bancas adoram, que é gestão democrática, tá? Gestão democrática, as bancas gostam muito. E vê, tudo isso aqui novo, né? Eu estou colocando o artigo, obviamente o artigo 11, o 10, eles são desde o início da LDB, né? Mas eles tiveram acréscimos aí de incisos importantes. Esse que fala do transporte, esse que fala dos conselhos, tá? Muito bem colocado aqui. Olha o artigo 14. Vê aqui as novidades. Lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. O que fala aqui? Gestão democrática, né? De acordo com suas peculiaridades e conforme seus princípios. E é do ensino público. O que as bancas fazem? Coloca lá, gestão democrática do ensino público e privado. A lei não diz isso, ela diz do público. Ah, do privado, não. O privado, ele não tem essa obrigatoriedade de gestão democrática. E aí, o que coloca aqui? Participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico da escola, do PPP. É muito importante que os profissionais participem. Aliás, não é nem importante, é um dever participar. Tá? Um dever dos profissionais da educação participar. Participação das comunidades escolar e local e conselhos escolares e fórum dos conselhos ou equivalentes. Tudo isso para garantir a gestão democrática. Isso aqui foi redação de 2023, certo? Alterada aí pela lei 14.644. Então, esse é um tema que tem banca como a VUNESP que ama de paixão, que é a gestão democrática. E vocês perceberam que eles colocaram nessas alterações, primeiro, princípios de transparência, de informação. Segundo, mais princípios com relação à gestão democrática e à participação das pessoas, através dos conselhos escolares, através dos fóruns, né? Então, coloca aqui no parágrafo 1. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, isso é importante, e de representantes das comunidades escolar e local eleitos por seus pares nas seguintes categorias. E aí você tem que estar muito atento nisso aqui, ó. O diretor é membro nato, tá, do conselho escolar. E ele é um órgão deliberativo. Ele delibera decisões, né? Tem poder, certo? Algo importante. E aí,
Quem que tem que participar? Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Supervisor também, né? Participar dos conselhos aí. E demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Aí entra o inspetor, o secretário, tá? Todo mundo que trabalha na escola também tem que estar participando aí dos conselhos escolares, ok? Estudantes, sem dúvida, né? Não pode faltar, né? Vai incluir os estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Aí entra naquilo que eu falo, né? Sempre na educação, ó, amplo, participação, todos, né? Vocês viram? Participação, estou falando aqui, é só um ou outro, né? O diretor é membro nato, mas ó, tem que ter tem que ter professor, tem que ter orientador educacional, tem que ter supervisor, administrador, servidor público, né? Tem que ter estudante, pais, membros da comunidade, ou seja, todo mundo, tá? Todo mundo entra naquela ideia de educação sempre ampla, tá? Para atender a todos. E aí vem falando dos fóruns, que é outro tema importante. O fórum, parágrafo 2, dos conselhos escolares é um colegiado. Opa, de novo, caiu aqui, ó. Um colegiado. Ah, é porque eu estou lá ainda. Está muito no alto o meu vídeo. De caráter, vou só colocar aqui, ó. De caráter deliberativo, que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades, nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Olha só, princípios importantes aí que devem marcar esses fóruns, né? A democratização da gestão, a democratização do acesso e permanência e a qualidade social da educação. São 3 princípios muito interessantes que você tem que ter em mente. Quando a gente fala de gestão democrática, a gente está falando da participação das pessoas, de um processo educacional para a democracia, que é importante, porque quando a gente fala, parece que é um discurso ultrapassado, não, a gente precisa falar muito de democracia. Tá? Então, a gestão ser democrática, a democratização do acesso e permanência, para que as crianças não só tenham acesso, não só cheguem na escola, mas também que elas permaneçam, concluam seus e com qualidade. Quando fala qualidade social da educação, é uma educação que transforma, que muda, né? Educação, professor, isso ainda não existe. E nos princípios, certo? Esse é o objetivo. Né? Se a gente for também, a gente às vezes é muito cético no sentido de não há avanço. Existe avanço. Antigamente a escola se pega na década de 70, 60, já fiz até um vídeo sobre isso. O número de pessoas que estavam na escola era muito menor em relação à população. Então tinha muita gente excluída da escola. Hoje a maioria das pessoas, né, educação obrigatória, a maioria tem acesso. Você vê, antigamente pré-escola era uma coisa, né, a escola, a maioria, pessoas que tinham acesso à escola particular. Hoje existem excelentes escolas de pré públicas, enfim. Estava até comentando isso hoje com uma mãe, né? A gente às vezes tem uma estrutura para atender que uma escola particular, né, prézinho, às vezes não tem, certo? Então, a gente também não pode só desvalorizar. Temos problemas? Sim, temos problemas. Temos muitos problemas. Mas a gente precisa buscar cada vez mais melhorar, certo? É isso. Bom, o fórum dos conselhos será composto por, né? Olha aqui, composição de fórum sempre cai em provas. Então, 2 representantes do órgão do sistema de ensino. Né? Então,
2 representantes da secretaria ou do estado, compondo esse fórum aí. 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição do fórum. Por quê? O fórum é por regiões. Tá? Você tem 2 responsáveis pelo sistema de ensino, 2 de cada conselho escolar da circunscrição do, da região. Tá? Então é importante isso aí. Ok? Artigo 14A. A União, Estados, Distrito Federal adotarão como princípios de gestão de suas redes de ensino e transparência o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público em meio eletrônico informações acessíveis e referentes a. Olha aqui o artigo 14A, que só fala disso, gente, só fala de acesso à informação e tenho certeza que muita gente não sabia disso. Número de vagas disponíveis preenchidas por instituição de ensino, lista de espera quando houver por ordem de colocação e no caso de instituições federais, especificação da reserva de vagas no termo da lei 12.711. Então, é a ideia da transparência. Qualquer pessoa ter acesso a essas informações. Bolsas e auxílios de estudo, pesquisa para concedidos a estudantes, professores e pesquisadores, que é muito importante, principalmente para alunos de baixa renda. Né? Eu fui estudante de universidade pública, escola, instituição federal no ensino médio também pública, e na Unicamp eu tive acesso à Bolsa Trabalho, né, que a gente falava. Foi muito importante, porque senão não teria como manter em Campinas, eu não morava lá. Tive acesso à moradia estudantil, depois eu tive acesso à Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC, né, que a gente fala. Isso dava ali um dinheirinho e a gente ajudava a manter, a pagar ali a alimentação, comprar alguma coisa. Tá? Então, muito importante isso. Atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizada em andamento nos casos de instituição de educação superior, como eu citei o exemplo aqui, né, que eu acabei de dar, a gente poder manter ali, porque aqui fala a estudantes, professores, pesquisadores, né, são as bolsas mestrado, bolsa doutorado, fala bolsa sanduíche, que são importantíssimas para que você consiga ficar ali dedicado à pesquisa, ao estudo. Tá? Então, isso também é inciso 3 aí. Estatísticas relativas a fluxos e rendimentos escolares. Por que é importante essas informações? Para a gente entender quantas pessoas estão sendo aprovadas, reprovadas, quantas evadiram, porque isso são sintomas, né? Eu falo que a escola é responsável pelo quê? Pela aprendizagem. Qual é o objetivo da escola? É a aprendizagem. Qual é o centro da escola? É o aluno. Gira em torno dele e da aprendizagem. Então, se você vê alguma questão que fala assim, o centro é o professor, não. O centro é a alma, o DNA de uma unidade educacional é o aluno e a aprendizagem. Então, se naquela escola muita gente reprova de ano, não é uma escola forte, é uma escola que tem problemas na aprendizagem. A escola, sim. Né? E qual é o objetivo da escola? Muita gente não gosta disso que eu falo, mas eu falo isso com base nos autores que caem no concurso. Então, eu uso o exemplo do hospital. Qual é o objetivo de um hospital? Salvar vidas. Você entra num hospital, cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, salvar vidas, cuidar de doenças, né? Tudo isso é o bem-estar da pessoa. O objetivo de um hospital é que a pessoa esteja, entre lá doente e saia de lá minimamente saudável, certo? Esse é o objetivo, né? O objetivo da escola é a aprendizagem. Imagina você vai num hospital e o cara fala assim, nossa, o hospital aqui, sim, de 100 pessoas que entraram, 50 vieram a óbito. Você fala, meu Deus do céu, não quero ir nesse hospital, não. Nesse hospital o cara entra e mais ou menos morre, eu não vou nesse hospital. Agora, quando a gente fala da escola, muita gente fala assim, uma escola aqui
É forte. Cada 100 alunos, 50 reprovaram. É forte se ela não está cumprindo a obrigação dela, que é a aprendizagem. Ah, mas a obrigação não é só da escola, é também do aluno. Gente, né? Claro que é de todos, né? Assim como a gente também é responsável pela nossa saúde. Certo? Ah, se sou uma pessoa. Mas, né, se, se todo mundo não atuar nesse sentido, nós não chegamos a um resultado. Uma coisa, quando eu digo assim, ah, você é um cara saudável e tal, se cuida, mas chegou lá, teve um problema de saúde. Isso acontece com atleta, com esportista, com um monte de gente. E você chegou lá no hospital, teve um problema de saúde. O que, que o hospital vai fazer? Vai cuidar de você. Ah, chega lá um aluno bom, por exemplo, um aluno de excelente desempenho, e ele, de repente, as aulas são desinteressantes, ele começa a não conseguir resultados. Vai acontecer também. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. E os fluxos e rendimentos, eles nos ajudam a enxergar essa situação. O que está acontecendo? Por que tem tanto abandono, tanta repetência, né? Para a gente pensar os modelos, tá? Estou falando isso com base em todos os autores que a gente vê por aí. Olha só, execução financeira, importante, inciso 5. E programas de projetos e atividades direcionados à educação básica e superior financiados com recurso público, renúncia fiscal, subsídios tributários, financeiros ou creditícios discriminados de acordo com a denominação a eles atribuídas ou diplomas legais que os instituíram. Então, a educação, gente, ela tem muitas verbas, muita, né? Por exemplo, a União tem que aplicar, oh meu Deus, toda hora isso. A União tem que aplicar 18%, né, minimamente, dos seus recursos. Os estados e municípios, 25%. Estados e municípios. É muito dinheiro, além de verbas para merenda, além de outras questões que nós temos aí de recursos. Então, são muitos recursos, muito. E aí precisa fiscalizar, né? Ter atenção nisso. O gasto. O problema é que nós não temos qualidade de gasto. Então, às vezes, compra livro e não usa. Né? As escolas que eu vou falar, vocês sabem. Muitas prefeituras que compram muito material, fica abarrotado na escola, muitas vezes não usa. Já vem material vencer, né? Estragar, passar da validade, né? Ser jogado fora. Então, é isso que é desperdício de recursos. 6. Currículo profissional acadêmico dos ocupantes de cargo de direção, instituição de ensino e membros do conselho, observadas as disposições, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Tá? Então, é importante investir na formação. Eu participei de um município que custeou uma pós para a gente, pós de gestão, no SESI, muito boa, tá? Muito boa, por sinal. Bom, pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional, dos Conselhos de Educação e do Distrito Federal. Obviamente, essas pautas, o que se escreve é importante, né? O registro é importante, eu sempre falo isso na escola. Registrar é fundamental, porque as palavras o vento leva, mas os registros ficam, né? Então é importante isso. E aí vem educação básica, tá? Capítulo importante. Aí diz lá, artigo 22, a educação tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a formação comum para exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e estudos superiores. Aí, parágrafo único, são objetivos princípios da educação a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades. Olha aqui, formação de leitores e alfabetização plena aparecendo de novo. Tá? O estímulo à leitura. E eu falo muito isso para os candidatos. Ah, eu sempre tenho problema com redação. Você lê bastante? Uma pessoa que lê, ela vai ter uma maior facilidade de fazer uma redação. Porque a leitura te traz informações, não só ortográficas, mas de ideias, de argumentos, de conhecimento de mundo.
Então, a gente não pode ser aquela pessoa que vive só olhando TikTok. Eu estou lá no TikTok também. E tem que procurar expandir, ler. Não adianta escrever, tá? Escrever é muito importante. Escreva, pega um tema e escreva. Ah, quero treinar redação. Vai lá, fala, pega um tema, proibição do uso dos celulares nas escolas. Escreve lá a sua opinião. Lembrando que há regras. Quando você vai escrever, você tem que ter, normalmente é dissertativo argumentativo, então tem que ser na terceira pessoa, tem que ter aquela estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Tem aula também no meu canal que eu falo sobre isso. Bom, e voltando, olha aqui que interessante. A educação básica, nos níveis fundamentais e médios, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A questão que mais aparece sobre carga horária, inciso 1, de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio. Distribuída por no mínimo 200 dias letivos de trabalho escolar, excluído o tempo. As bancas adoram colocar incluído o tempo. E aí a pessoa erra, né? Para os exames finais. Então, essa é uma das questões que mais cai em prova. Mas agora, ela tem uma modificação. São 800 horas, continua, né, para o ensino fundamental, mas para o ensino médio, 1.000 horas. Certo? Os 200 dias de letivo continuam, continua excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, essa é uma pergunta, esse é um inciso do artigo 24 que você tem que saber, você tem que botar na parede do quarto, né? Para nunca mais errar. Nas últimas provas eu vi isso cair muito, cai de um jeito, cai de outro, né? Eles colocam 1.000 horas para confundir as pessoas no ensino fundamental, 1.000 no ensino médio, não. 800 horas no ensino fundamental, 1.000 no ensino médio. Certo? E aí vem o parágrafo 1, que diz assim, a carga horária mínima no áudio que trata o inciso 1 será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerados os prazos e metas estabelecidos no PNE, no Plano Nacional de Educação. Isso aqui é fresquinho, ó, de 2024. Percebe como a banca pode trazer isso, já vem trazendo esse tipo de informação para saber se você está ligado nas atualizações das mudanças da LDB. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da cultura, da economia dos educantes. Aquilo que eu falo, né? Vai responder uma questão, tem que ser levado em conta o contexto. O currículo tem que levar, a prática do professor tem que levar, tudo. O plano de aula tem que levar, o PPP tem que levar, as questões regionais, locais, a cultura local. Não pode dissociar isso do currículo, tem que estar ali, porque cada escola está inserida em um contexto, bairro, e tem suas peculiaridades. Ok? 7. Parágrafo 7. A integralização curricular poderá incluir a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem os currículos que trata o caput desse artigo. Temas transversais, né? Pode incluir aí aqueles temas que perpassam aí várias disciplinas, como por exemplo, meio ambiente, né? Educação do meio ambiente para o meio ambiente, ela é um tema transversal, saúde, podemos falar de outros também, tá? Então, ó, eu sempre falo que a educação é né, integralização, né? Integrar, é importante. E esse aqui eu coloquei porque eu já, 2 vezes eu já acertei respostas em provas, né, que é uma coisa que, esse não é tão novo, mas olha o inciso, o parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua
exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Então, às vezes eles colocam semanais, né? Olha, você sabia que a gente precisa apresentar filme de produção nacional pelo menos, no mínimo, 2 horas mensais? Sabia disso? Coloca aí nos comentários. Eu já acertei 2 questões por conhecer esse artigo, né, esse inciso, que está no artigo 26. Inciso não, parágrafo, né? Parágrafo 9. Conteúdos relativos a direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais. Olha aqui, temas, né, transversais, observadas as diretrizes da legislação correspondente à produção e distribuição de material didático. Olha que temas interessantes aqui, ó. Criança, adolescente e mulher, formas de violência. Tá? Olha quanta informação nós estamos trazendo aqui que você pode usar em redação, você pode usar nas respostas, muita coisa está na lei, isso aqui foi em 2021, para iniciar o combate aí justamente à violência. A educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e médio, de 2023. Seu município está cumprindo essa questão da educação digital, né? Então aqui está falando, programação, robótica e outras competências digitais. Eu participei de trabalhei em 2 municípios que já vinha antes da lei 14.533. Então, é importante. Deixou de ser, né, uma coisa a mais ali que os municípios colocavam para estar na lei. Então, nós temos que fazer educação digital com foco no letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais. Olha só, hein? Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, veja que é público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Aqui, por que eu coloquei esse? Né? Ele é antigo, mas só para lembrar. Aqui não tem opção para o ensino privado com uma gestão democrática. Aqui é obrigatório, tem que ter história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? E aí vem a novidade no 26B. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Olha que interessante isso, né? Olha que interessante falar do papel da mulher, né? Então, muitas escolas já vêm trabalhando isso, tá? Porque muitas vezes, né, a história ela privilegiou as figuras masculinas. Então, trabalhar essas questões das mulheres, né, que protagonizaram em muitas coisas, não só sendo protagonistas, mas também participando do papel feminino. Então, é importante colocar isso, discussões, como eu vi outro dia, falando no período da escravidão, das amas de leite. Você não conhece, procure aí. Então, importante essas questões também para envolver ali, porque muitas vezes a gente fala muito da perspectiva masculina, né? Também é legal essa visão aí, é legal, para a gente buscar realmente o que a gente chama esse equilíbrio entre as questões, né, do homem, da mulher, a igualdade, tanto a gente busca, mas que ainda, né, não chegamos lá. É nítido a desvantagem das mulheres em vários segmentos. Desvantagem que eu digo que o sistema criou. Né? O preconceito, o feminicídio, as formas de violência, trabalho doméstico, né? Que uma relação, às vezes a mulher cuida do filho, trabalha,
né? Isso aí já temos. Tem mudanças, já temos machismo, o forte, presente, porque fez parte da formação de muita gente, inclusive da minha, cultural. Então, isso é uma coisa que a gente precisa vencer, certo? Bom, parágrafo único. A abordagem a que se refere o artigo deve incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes, do Brasil e do mundo a partir das experiências e perspectivas femininas, como a resgatar suas contribuições, vivências das conquistas na área científica, social, artística, cultural, econômica e política. Então, aí o papel das mulheres, né, é muito importante, cientistas, mulheres que lutaram contra vários preconceitos no seu tempo e que tiveram contribuições importantíssimas na história do Brasil e do mundo. Tá? Então é importante isso também. A oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações a cada peculiaridade da vida rural, né? Conteúdos curriculares e metodologias necessárias, né, as reais necessidades dos alunos da escola do campo, com possibilidade e o uso da pedagogia da alternância. Tá? Então, trabalhar essas questões do campo, do contexto, a importância que isso tem para os alunos e aonde eles vivem, a relação deles com o meio. Tá bom? Certo? E quando ele fala assim, pedagogia da alternância, o que é isso, professor? É alternar, né, períodos de aula com atividades práticas, também com atividades no campo. Essa é a chamada pedagogia da alternância, certo? Olha só, gente, cumprimos aqui, né, boa parte das alterações, tem mais, né? Falou aqui de alterações importantes, certo? Principalmente dessas primeiras partes. Depois tem alterações no médio, no ensino superior, mas essas aqui são essenciais e que certamente vão aparecer aí nos próximos concursos. Então você fica atento, hein? Logo, logo vou lançar aí questões sobre esse tema. Né? É importante você compartilhar, curtir esse vídeo, para que ele alcance o maior número de pessoas, porque também fala de direitos aí importantes e eu sei que a gente não sabia. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.